Glórias a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez, mais uma noite, estamos aqui reunidos nesta live para aprendermos da santa e gloriosa palavra do Senhor. Como disse a letra do hino, os irmãos que estão em casa e sintonizados nessa live, eu te garanto que foi uma ótima escolha que você fez de estar ligados, estar sintonizados para aprender a santa e maravilhosa palavra do Senhor. Nessa noite estaremos estudando, aprendendo a lição de número 8 do nosso trimestre, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textório nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, no versículo 20. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória a Deus por isso. Vamos estar orando e em seguida o operador Adilson Aguetoni estará louvando o Senhor com mais um hino da harpa. Estamos reunidos aqui nessa noite, neste culto maravilhoso, nessa live, juntamente com o pastor Josimar Almeida, pastor Alessandro Merlin, operador Adilson Aguetoni e eu, juntamente com os irmãos, para esse trabalho maravilhoso, reunido e unido com os irmãos aí nos seus lares. Oremos. Maravilhoso Deus, mais uma vez aqui na sua presença, te agradecendo pelo dia maravilhoso e oportunidade de estarmos na tua casa para cultuarmos a ti e para aprendermos a tua palavra. Venha, ó Deus, nesta noite nos abençoar grande e poderosamente, falando aos nossos corações, nos dando entendimento sobre a tua palavra, ó Deus. Nós te suplicamos neste momento também, visita cada lar, operando maravilhas em cada vida, repreendendo as enfermidades, Senhor, curando, ó Senhor, confortando e consolando os corações, pois tu és conhecedor da necessidade de cada um dos teus servos, papai querido, e nós cremos na tua grandeza, na tua misericórdia e no teu amor. Por isso nós te pedimos, te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Operador Adilson, louvando o Senhor com mais um hino. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ter
estaremos fazendo a leitura em classe da nossa escola, a nossa aula deste sábado. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um desafio para os irmãos que estão em casa. Hoje, como os irmãos sabem, o pastor está como vários obreiros do campo, fazendo as lives, né, nas quarta-feira, no sábado e no domingo, ensinando a palavra de Deus e juntamente cultuando ao Senhor. Eu gostaria de fazer um desafio para os irmãos que estão em casa, e desafiem aqueles, vamos passar esse desafio adiante. Nos cultos, quando nós estávamos nos cultos presenciais, nós sabemos que não é permitido, não é legal, e muitos irmãos às vezes traziam, o celular para a igreja e ficavam mexendo no celular na hora do culto, e não é legal. Mas agora, como não pode estar na igreja, em casa você pode sim pegar o seu celular e ligar e acompanhar o culto pela live. Então esse é um desafio bem legal que nós estamos relançando nessa oportunidade. Então, no domingo a gente estava em casa assistindo o culto pela live e alguns irmãos tirando foto na sua casa, sua família ali assistindo o culto, e eu achei bem interessante e bem legal. Então nessa live, por exemplo, nessa noite, mandou uma mensagem para o seu irmão: irmão, está vendo a escola pela live? Se não está, sintoniza aí, vamos fazer essa corrente para aumentar. Agora há pouco estava olhando ali, nós estávamos ali, parece que 12 ou 13 irmãos sintonizados, e a gente pode aumentar esse número. Então, na igreja não pode usar o celular, mas em casa, nessa oportunidade, vamos usar o celular para acompanhar, para cultuar o nome do Senhor. Aleluia. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo de número 2, o verso 20 ao 22, e Mateus 7, verso 24 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém. Eu convido o pastor Josimar, ele estará orando, e em seguida o pastor Alessandro Merlin já ministrando a palavra do Senhor. Salve a todos na paz do Senhor, que bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma live da EBD. Tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você nessa noite, através dessa palavra maravilhosa que será ministrada, amém? Com total reverência, curva a sua cabeça aí no seu lar, aonde você estiver, se for possível, e vamos falar com Deus. Maravilhoso, soberano, eterno Deus, Senhor Deus, te damos graças, aleluia, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de observar e aprender a sua palavra, que é tão maravilhosa para nós. Aleluia. Abençoa cada ouvinte, a cada um que está ouvindo esta mensagem,
aonde está chegando, Senhor, esta palavra, esta live, que esta casa seja abençoada. Sim, Que papai. possamos juntos aprender a tua palavra. Aleluia. E que o teu Espírito Santo venha Opera estar sobre maravilha. nós em nosso meio. Usa o teu servo, Oramos Senhor. em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Alessandro Mendes. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória, o nosso Senhor Jesus. Espero que os irmãos que estão aí nas suas casas, ou aonde quer que você esteja atento para a palavra do Senhor que nós estaremos ministrando a partir deste momento, sobre a leitura que acabou de ser ministrada. Nós iremos falar hoje especificamente na lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, o tema que nós iremos abordar é este. Na semana passada, nós estávamos aqui também e falávamos acerca da situação em que nós fomos reintegrados como igreja, porque Cristo, na sua morte, nos reconciliou com o Pai e com o mundo, o qual éramos separados pelos fragmentos religiosos e também por outras situações. Esta lição nós já estaremos falando sobre o pós-reconciliação. Em primeiro lugar, nós fomos reconciliados. O pós-reconciliação é sermos edificados. E essa edificação, ela traz uma abrangência que, segundo o tema, é sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, foi feita a leitura, também baseada no livro de Efésios, aonde nós acabamos de ouvir, e nós também fizemos uma leitura com base no Evangelho de Mateus 7, onde parafraseou-se os textos. E nesta noite nós iremos então iniciar esta lição, e acredito que nós temos muito a aprender sobre ela, não é? Inclusive doutrinariamente, que é o objetivo das lições de EBD, não é? Então temos que estar preparados doutrinariamente. Eu vou estar fazendo a leitura da introdução, que diz assim: por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, ao propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Muito bem, então a introdução, ela nos lança objetivos claros sobre o tema. Em primeiro lugar, ele faz uma menção, uma recapitulação da lição anterior, exatamente sobre aquilo que nós já mencionamos aqui, de que fomos reconciliados por Cristo, na sua reconciliação que foi efetivada na cruz do Calvário. Isto é, o fato de Cristo ter morrido por nós e feito a expiação na cruz do Calvário, a reconciliação no Calvário, nos formou em si a igreja. Então nós somos um novo povo, uma nova humanidade. A igreja de Cristo tem o objetivo de formar, não é um edifício em construção que tem o objetivo de formar durante os séculos, que dentro do tempo teológico é entre a redenção do Calvário ao arrebatamento,
este povo que é comprado pelo sangue de Jesus. Muito bem, esta é a igreja de Cristo. Então, a igreja, ele compara também aqui a igreja a um edifício que está em construção. Muito bem, devemos lembrar aqui que a igreja, embora no capítulo 3 de Efésios, ela nos mostra que a sua existência dentro de um processo de construção desde os tempos eternos, e esse processo de construção fala de uma arquitetura onde Deus ele nos coloca, mas é um projeto de Deus dos tempos eternos. Hoje a igreja ela está em uma efetiva construção desde a sua fundação em Cristo, e essa construção ela há de se concretizar no dia da redenção final, no arrebatamento. Então, nós devemos lembrar que a metáfora, a comparação que o apóstolo Paulo utiliza para falar da igreja nesse tempo teológico que nós vivemos, que é entre expiação e ascensão da igreja, no arrebatamento, ela dar-se-á esse movimento de construção. Então a igreja, ela está em construção. Muito bem lembrados que, há pouco tempo atrás, eu vi um rapaz, ele se queixando muito de igreja, de fazer congregar, porque tem muitos problemas, e eu acho interessante porque nós somos a igreja. Então, quando nós olhamos para nós também olhamos defeito, mas devemos lembrar o aspecto da igreja em construção. Nós estamos em construção. Nós iremos chegar ao arrebatamento e aonde nós iremos sim ter o aspecto da redenção, porque devemos lembrar o que o mesmo apóstolo ele dirige aos Coríntios capítulo 15, e versículo 54 a seguir, que diz que quando aquilo que é corruptível se tornar incorruptível, e aquilo que é mortal se tornar imortal, ou algumas traduções, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Então dirá: tragada foi a morte pela vitória. Só naquele dia, não é? Então, só naquele dia iremos ter uma igreja em fase de conclusão dessa construção. Então, Paulo ele faz essa comparação, essa metáfora de uma igreja que é um edifício em construção. Ainda de forma introdutória, ele vai abordar o assunto de forma concisa, dizendo que a pedra dessa construção, a principal pedra, que nós iremos depois falar mais abertamente sobre ela, é Cristo. Então, é a principal pedra. Devemos lembrar que as edificações do período da escrita do Novo Testamento tinham seus próprios métodos, não eram utilizadas as mesmas formas que são hoje, porque nós devemos abordar melhor esse assunto para entender o que essa pedra principal veio a dizer. Então, nós iremos também abordar sobre isso, pedra angular ou pedra principal. Muito bem. E ainda ele fala sobre nós estarmos fundados, alicerçados, plantados dentro daquilo que é chamado de doutrina dos apóstolos. Isso é muito importante para que nós venhamos a entender como nasceu a igreja no período primitivo, não é? Fundamentar a igreja dentro desses fundamentos que até hoje a igreja ela vive, ou pelo menos ela deve viver. Então, essa doutrina dos apóstolos, que vem a ser isso, doutrina dos apóstolos. E também Paulo faz uma outra comparação metafórica, aonde ele chama a igreja de templo, ele compara a igreja ao templo, e esse templo não é outro senão a própria construção de Jerusalém, que era o templo que inicialmente foi construído por Salomão. Posteriormente, ele foi construído, reedificado por Zorobabel, e finalmente, no período de Cristo, um pouco antes da chegada do Messias, foi reformulado pelo rei Herodes. Então, esse apóstolo Paulo, ele compara a igreja também a uma construção, mas também ao templo. E já que ele compara ao templo,
nós podemos falar também sobre as metamorfoses que viveram no templo, e por que não falar sobre a metamorfose que a igreja vive durante os séculos? Muito bem. Então, em primeiro lugar, nós iremos tratar esses assuntos, que é aquilo que nos foi ofertado pela introdução. Diante disso, eu gostaria de convidar aqui já o irmão Pedro, que está aqui nessa live conosco, para fazer a leitura do primeiro capítulo, que é o edifício espiritual, o santuário judeu, a pedra angular, Cristo, a pedra principal. Pode ler. Pois bem, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel, como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas, em um edifício espiritual. 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio, para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura, e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolítico com cerca de 12 metros de comprimento. 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Muito bem. Meus irmãos, nós iremos iniciar o primeiro capítulo, onde o primeiro capítulo inicia-se como o edifício espiritual. Ele utiliza, o escritor da nossa literatura, utiliza-se de uma parte que ele utilizou também na lição anterior, quando fala sobre a diferenciação ou a dissolução que a religião fazia entre os povos, separando os povos. Então, em primeiro lugar, ele coloca aqui que o edifício, que o santuário judeu, ele tinha uma separação, ele fazia uma separação. Nós vamos lembrar sobre aquilo que também nós falamos semana passada, que inicialmente, quando o santuário iniciou o seu projeto inicial como exército no deserto,
não havia acesso sequer a todos os israelitas. O acesso era literalmente focado para sacerdotes, as turmas sacerdotais e alguns que tinham suas partes no desmonte e monte das tendas do tabernáculo. Eram as pessoas que tinham acesso. Então, a presença de Deus centralizada no tabernáculo não era acessível a todos os israelitas, quem dirá a outros povos. Então, somente no período de Salomão, quando Salomão ele constitui, ele elabora através da maquete entregue por Davi, o grande templo de Jerusalém, sobre aquele local, sobre o domo da pedra, onde ele constrói aquele fabuloso templo. Ali, além daquilo que o tabernáculo já possuía, que era o pátio, o lugar santo, o santo dos santos, também havia alguns átrios, e aqueles átrios eram unicamente utilizados pelos judeus. Então houve aqui uma metamorfose, uma mudança entre tabernáculo e templo, não é? Tabernáculo e templo. Depois da queda de Jerusalém, quando retornam os judeus da terra, no período de Êxodo, Neemias, Zorobabel, Zacarias, nesse período pós-exílio, houve uma reformulação templária, mas praticamente nos mesmos moldes do que era no período de Salomão, até mais exclusivista religiosamente falando, porque as reformas que Esdras exerceu sobre o povo judeu que veio do cativeiro foram mais exigentes do que as próprias reformas que Salomão tinha. Salomão era mais aberto do que Esdras era muito mais religioso do que Salomão. Você vai perceber, por exemplo, que quando os judeus, que só passaram a ser chamados judeus de fato após o retorno da Babilônia, antigamente era Israel, depois passou a ser chamado judeu literalmente, porque ali estavam os descendentes das tribos do sul, né? Que eram as tribos de Judá, Benjamim e Levi. Então esses judeus, eles eram mais exclusivistas ainda do que o povo de Israel. E essas reformas que foram realizadas por Esdras foram reformas bruscas do ponto de vista de separar povos. Vamos lembrar uma coisa? O que aconteceu no Antigo Testamento de que era proibido o divórcio, mas Esdras mandou divorciar. Ele manda todos os filhos de Judá, de Benjamim e das demais tribos que se uniram a ele, que tivessem casado com mulheres estrangeiras no cativeiro, divorciar delas. Porque eles não acreditavam que este povo tinha alguma parte com Deus. Veja bem. E isso causa uma certa comoção social. Então, era um edifício. O que era o símbolo desse templo no período de Esdras? Era um símbolo de exclusivismo. Era um símbolo de uma religião que renascia com mais fortes dogmas e que poderia separar povos de Deus. Então, os povos, na visão que era implantada no período pós-exílio, estavam fora completamente do foco divino. Então, era o tempo do período de Esdras. Devemos lembrar que alguns livros que nossa Bíblia não contém, que são chamados por nós, evangélicos, e também pelos judeus, como livros apócrifos, que não são considerados inspirados, ou talvez também aqueles que são chamados de pseudeglíficos, que são livros que, na verdade, a autenticidade da sua autoria não corresponde com aquilo que é mencionado. Mas, por exemplo, os livros de Macabeus falam da queda novamente do templo, no período dos Sírios, dos Epifânios, pelo de Antíoco Epifânios, e aí o templo é novamente destruído até que a família Macabeus reconquista esse templo, reformula, e até o período de Herodes, aí sim, porque Herodes, nós devemos lembrar que foi o único rei de Israel que não era judeu, não é? Ele entrou na família, na clã dos Macabeus, lá na frente,
e aí ele reconstrói o templo, e na reconstrução do templo, o que acontece? Ele cria um espaço para os gentios. Ali havia, além dos atos que já havia no período do tabernáculo, no período do templo de Salomão, no período de Esdras, havia também agora uma reformulação que havia a inclusão das mulheres poderem entrar dentro do templo para adorar, as mulheres de Israel. Havia também o ato separado dos judeus e o ato dos gentios. Então, somente no período de Herodes. Mas por quê? Porque Herodes era gentil, não é? Ele também gostaria de ter acesso a este templo. Então, havia esses compartimentos, mas que na verdade também eram separações. Então, o templo ele era sinônimo de separação. Mas como a igreja ela é comparada a templo nesse sentido, nós devemos pensar também que a igreja tem as suas metamorfoses, tem as suas mudanças durante os séculos, não é? Ou será que a igreja do primeiro século é literalmente idêntica à igreja do século XXI? Se não houve mudanças. Vamos lembrar que no primeiro século a igreja foi uma igreja perseguida, uma igreja que não podia se reunir, que somente no século III, com a reunião em Milão, promovida por Constantino, que houve o banimento dessa perseguição. E aí começa uma igreja estatal, uma igreja que se une com o Estado. Somente no século XV que a igreja enxerga que estava errado e há reforma da igreja, não é? Somente no século passado o movimento pentecostal toma conta do mundo, principalmente no Brasil, 1910, 1911, 1950, depois da década de 70 e aí por diante. Então houve as mudanças da igreja, igual houve também as mudanças no templo. Então, Paulo ele faz essa comparação da igreja com o templo, que é um edifício em construção. Muito bem, então o templo aqui ele tem as suas peculiaridades com a igreja pelo sistema exclusivista. E a igreja ela não deve ser exclusivista porque ela é a união de povos diferentes. A igreja também ela não pode proibir. A igreja do primeiro século, meus irmãos, ela demorou um certo período para entender que os gentios deveriam fazer parte da igreja. Nós iremos compreender isso somente no primeiro concílio da igreja, no capítulo 15 de Atos, quando os apóstolos se reúnem em Jerusalém, sob a liderança de Tiago. Obviamente que não era Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, mas aqui trata-se de Tiago, irmão de Jesus, escritor da carta a Tiago. Esse Tiago ele faz a liderança dessa reunião para decidir também a importância dos gentios na igreja. Então aqui mostra que a igreja estava se construindo agora a partir de uma horizontalidade geográfica que saía dos ambientes natais da igreja, que era Galileia, Judéia, Samaria, e partia agora para outras regiões geográficas, que eram exatamente as regiões que seriam alcançadas brevemente pelas missões paulinas. Então, a princípio não teve. Como foi que se testificou essa mudança? O que originou essa mudança? E o que trouxe uma verbalização de um importante apóstolo que permitiu que os crentes judeus aceitassem essas mudanças? Pedro ele teve uma visão com um lençol de alimentos que descia do céu para ele. E quando aquele lençol chegava a ele observava que havia alguns alimentos ali que os judeus não se alimentavam dele, que eram considerados impuros. E Pedro diz: não posso me alimentar disso, Senhor, porque é impuro. Mas o Senhor disse: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu abençoei, aquilo que eu santifiquei. Então ele entende ali que se tratava dos povos gentios. Então aqui a primeira mudança que faz a igreja em construção. A igreja sai das portas de Israel, do território judeu, e começa a partir para outros territórios. Lembra-se do capítulo 1 de Atos,
na descida do Espírito Santo, a promessa da descida, que fala assim: e recebereis o poder do Espírito Santo, servireis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Jerusalém, a palavra estava sendo pregada no primeiro momento, na Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. O que mostra esse texto é uma igreja em movimento, não é uma igreja parada, não é verdade? É uma igreja que se mostra em movimento e em construção. Então nós devemos entender, como igreja de Cristo nesse momento, que a igreja sempre deve comportar-se em construção, estar pronto para aquelas modificações que o Espírito Santo traz sobre os nossos corações. Muito bem, então nesse momento mostra a igreja em construção, como também o templo ele ficou séculos em construção. Cristo ele traz também aboliu as cerimônias no conceito judaico. Não é? Quando nós falamos muito sobre isso semana passada, e não iremos abordar com tanta veracidade aqui nesse momento, mas iremos tocar no assunto. Quando fala do abolimento dos mandamentos, alguns falam, Jesus aboliu o Antigo Testamento, Jesus aboliu aquilo que era cerimonial, porque ele fez dos dois o novo, não é? E o Novo Testamento é o nosso novo mandamento, conforme diz 1 João 3, 22 e 23, se pedir uma coisa, ele nos dá, porque guardamos o seu mandamento é esse, que cremos em Jesus Cristo, seu Filho, e amemos uns aos outros. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, veja bem, quando perguntaram para Jesus sobre a lei, no que consiste a lei e os profetas, ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Quando você crê em Jesus, aceita Jesus, você aceita o Pai. Então você ama a Deus, e ao próximo é o cumprimento do amor ao próximo. Tudo aquilo que eu não quero que aconteça para mim de mal, eu também não devo querer que aconteça. Então aqui consiste também a construção teológica do Novo Testamento. Muito bem. Em segundo lugar, ele faz aqui a questão do santuário cristão, dizendo que pertencemos a Cristo, comparando ao santuário, a habitação de Deus. O santuário, obviamente, ele tinha uma característica simbólica. No deserto, quando os judeus, ou melhor, os israelitas que estavam no deserto, os filhos das 12 tribos que estavam durante aqueles 40 anos no deserto, quando eles viam o movimento das tendas do tabernáculo, sob o toque das trombetas, eles entendiam que quem estava movimentando não eram tendas, mas é que Deus estava em movimento. É isso que estava na mente daqueles homens, que Deus estava em movimento. Quando foi estabelecido o templo sobre o Domo da Rocha em Jerusalém, eles entendiam ali que era o local mais importante para qualquer homem, filho das 12 tribos, porque ali era a casa literalmente de Deus, muito embora Salomão esclareceu na abertura, na inauguração do templo, que Deus não caberia naquele lugar. Mas os judeus interpretavam que isso era algo não simbólico, mas eles acreditavam numa transubstanciação divina no templo. Não é verdade? Se eles não adorassem no templo, era como se eles não crescem. Não existisse Deus, eles tinham que ir no templo. Quer ver uma coisa tremenda? No primeiro período pós-morte de Salomão, quando Roboão ele assume o poder das 10 tribos, ele teve um problema político e religioso terrível. Porque do outro lado, lá de Judá, tinha 2 tribos mais levitas, só que o templo estava lá. Roboão achou que estava fazendo um grande negócio, ficando com 10 tribos, mas ele ficou sem tempo. E os israelitas das 10 tribos nórdicas, eles não conseguiam também ficar sem adorar, e eles iam para o sul. Isso mexia com o orgulho de Jeroboão, melhor dizendo, porque isso ficou sob o poder de Roboão. Então o que Jeroboão fez? Vamos fazer o seguinte:
Vamos fazer, não um templo, mas vamos fazer 2 templos aqui. Faremos um sobre Dan e o outro em Betel. Betel é exatamente onde Jacó viu a escada. Vamos fazer outro aqui, que aqui é importante. Só que Jeroboão, ele foi extraído do Egito, meus irmãos. Ele colocou a idolatria naquele lugar. E os israelitas sabiam que alguma coisa estava errada. Então eles entendiam que Deus não habitava nos templos de Jeroboão, que Deus habitava em Jerusalém. Então, na mentalidade desses israelitas, Deus estava em Jerusalém. Então, nós iremos observar não só um salmo, mas muitos salmos sobre Deus habitar em Jerusalém. Não é isso? Em Sião, que é Jerusalém. Então, nós iremos perceber isso culturalmente, religiosamente e politicamente. A religião judaica apregoava a presença de Deus totalmente templário em Jerusalém. Então a igreja hoje, ela assume essa condição, não a igreja do ponto de vista do templo, mas nós, aleluia, somos habitação do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Deus habita em você. Aonde você estiver aí na sua casa, no seu trabalho, com o celular, com o computador ligado, saiba de uma coisa: Deus habita em você. E é bom que o mundo saiba disso, que Deus habita na sua vida. É um aspecto que foi altamente colocado, exaustivamente colocado nessa lição sobre a habitação de Deus. Agora veja bem, vamos triangular tudo isso, porque aqui, em primeiro lugar, foi colocado as movimentações do templo. Em segundo lugar, foi colocada a característica principal do templo, do fato de Deus estar ligado ao templo. Em terceiro lugar, ele fala de uma característica invisível do templo, que é a edificação do templo. Há poucos dias atrás, eu vi uma reportagem sobre o Templo de Jerusalém, aonde hoje os muros da lamentação, das lamentações, de vez em quando aparece uma reportagem lá, judeus se sacudindo, chorando, gritando naquele muro, que eles acreditam que exatamente naquela localização é o Templo de Jerusalém. No entanto, há uma outra tese de que aquela Jerusalém onde está aquela muralha é a Jerusalém Nova, no período de Herodes, mas no período de Davi, a Jerusalém Antiga de Salomão, ela ficava do outro lado. Então ali existe uma rocha profunda e muito forte, aonde o templo foi construído sobre ela. Por quê? Vamos falar sobre isso. Porque aqui fala da pedra angular. E o que vem a ser uma pedra angular? Para quem conhece um pouco de construção, e por isso que o autor dessa revista liga Efésios 2:20 a Mateus 7:26, 24 a seguir, aonde fala que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhou-lhe ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Porque as grandes construções, elas eram colocadas sobre rochas, e essas rochas eram chamadas de pedras angulares. Ninguém edificava uma construção sobre areia, sobre o solo arenoso, porque viria as situações como a tempestade, a chuva, empurraria ela e ela de alguma forma se desfaria. Então, eram encontradas localidades onde havia um solo rochoso e forte. E rocha, há vários tipos de rocha. A rocha feita pela água durante o tempo, a rocha feita pelos vulcões. Então essas rochas são mais duras e encontram-se rochas mais poderosas para suportar. Quando alguém ia construir uma edificação importante sobre um local não rochoso, era necessário encontrar rochas grandes e fortes, arrancá-las do local onde elas estavam
e colocá-las no solo de baixo, exatamente nas esquinas da construção. Esquinas são as quinas, né? Aqui nós chamamos de quinas, encontros das baldranas. Então colocava ali. E como que era, os construtores aí, talvez alguém está meio envolvido, é exatamente igual aquelas que chamam de sapatas, não é? Para que aquele local não afunde. O que faz com que uma casa rache, na verdade, quando ela é construída, não é que ela vai rachar por si mesma, é porque ela vai movimentar no solo. E quando ela se movimenta, ela racha, porque ela há movimentação no solo. Então o que é feito? É necessário fazer as quinas bem edificadas, profundas, não é? Para depois dali subir aquilo que chamamos de colunas. E aqui a Bíblia vai falar sobre a pedra angular, e por isso que eu quero adentrar aqui sobre um discurso de Jesus, aonde ele toca profundamente nesse assunto e causou talvez uma das maiores controvérsias teológicas de todos os séculos da igreja. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Porque quando Jesus, já sabendo da sua fama, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, seus apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Aí uns diziam que eram os profetas, outros diziam que era João Batista que tinha ressuscitado, esses outros eram os herodianos, porque Herodes que achava isso, né? Herodes falava: esse daí é João que voltou para me atormentar. Outros diziam que era João Batista, e outros diziam que era Elias. Mas Jesus, ele dirige a palavra agora àqueles que ele já vinha ensinando há muito tempo. Como se dissesse: você já sabe quem eu sou. E tu, Pedro, quem diz que eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não revelaste a palavra de Jesus, a carne e o sangue. Então Pedro trouxe a palavra que veio da onde? Do céu. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui há controvérsia, porque nossos amigos romanos pregam o quê? Que Jesus está dizendo para Pedro que ele é o quê? A pedra. E nós, cristãos evangélicos, cremos o quê? Que a pedra não é Pedro, que a pedra é o próprio Cristo. Então vamos interpretar esse texto para entender. Primeiramente, a palavra, quando ele fala tu és Pedro, porque até então era Simão, ele está falando de fragmentação, de pedacinho, de faísca da pedra, um pedacinho da pedra. Ele está falando tu és Pedro, e tu é um fragmento de pedra. E sobre esta pedra, aí sim, ele está falando, aqui ele está falando sobre rocha. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E repare bem esse artigo que ele utiliza, esta, fazendo referência ao quê? A última palavra dita por Pedro. Qual foi a última palavra? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Alguém pode me ouvir, discordar, mas vamos ver o que o próprio Pedro fala sobre esse texto. Quero pedir aqui ao pastor abrir a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e versículo 9. Irmão Pedro, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 14. Primeiramente, nós iremos entender quem são os apóstolos nessa edificação. Não vamos menosprezar aqui, também eu quero deixar bem claro, que nós não iremos menosprezar os apóstolos dentro dessa construção, porque exatamente eles têm a sua marca, a sua importância, que não é pouca dentro dessa construção, para depois mostrarmos exegeticamente o que os próprios apóstolos ensinam sobre essa pedra. Então, primeiramente, vamos entender quem são os apóstolos dentro da construção. Gálatas capítulo 2, versículo 9.
Gálatas 2, 9 diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras. Peraí, pastor. Peraí. Deixa eu entender uma coisa. O senhor está falando aí que Paulo conheceu quem? Tiago, Cefas e João. Tiago. Esse Tiago aqui, obviamente, é o irmão de Jesus. Haja vista que Tiago, irmão de João, já tinha sido morto a fio de espada. Cefas é o nome utilizado no original hebraico para Simão Pedro. E o outro é João, o apóstolo do amor. Então, estavam lá quem? Tiago, Pedro e João, que eram considerados o quê? As colunas. Colunas. Irmãos, coluna numa casa é importante. O que é coluna? Ela está embaixo ou para cima da terra? Ela sobe para cima. Ela está para cima. Então, ela não é a baldrame. A coluna, ela não é a pedra, ela não é a sapata, aqui está subindo. Se não tiver coluna, vai quebrar. Mas não é a baldrame. Certo? Vamos ver aqui a leitura com o nosso irmão Diácono, irmão Pedro, que estará fazendo também a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Apocalipse, capítulo 21, verso 14, nos diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Repare bem que era o número 12. E a pedra, que é chamada de a pedra angular, que dá a ideia de única. O fundamento ali colocado não é só Pedro, irmãos. Naquela ocasião foi porque Pedro falou, mas Jesus estava dirigindo a Pedro que os 12 seriam muito importantes nessa construção. Agora vamos ver o que é realmente a pedra. E essa explicação nós não iremos tirar de nós mesmos. Nós iremos tirar dos próprios apóstolos, que eles exegeticamente, isto é, eles extraem o significado dessa pedra. Vamos ver aqui. Aguetone, faça essa leitura de Atos, capítulo 4, versículo 11. Atos, capítulo... Então pode ser o pastor? Pode? Atos 4, 11. Pedro, 1 Pedro, você mesmo, Pedro, capítulo 2 e versículo 7. Pastor, pode chegar. E eu vou fazer a leitura também para poder ajudar-nos aqui, né? Então calma um pouquinho só. Eu vou estar lendo primeiro aos Coríntios 3 e versículo 11 para completarmos um pouco essa leitura. Depois o pastor vai voltar. Calma aí. Então vamos lá. Vamos entender o que é a pedra que Jesus falou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra angular, a pedra sapata, a pedra principal que vai suportar o peso da igreja. Então vamos lá. Atos 4, 11. Atos capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de espina. Calma aí, não tem aberto aí, pastor. Quem está falando isso? Vê o início do discurso. No 10. O início do discurso. Isso. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito. Na leitura aqui. Pedro e João perante o sinédrio. Então quem está explicando que a pedra que os edificadores rejeitaram é Cristo, não é nada mais, nada menos do que o próprio Pedro. E se tem alguém que poderia trazer agora a interpretação errada, dizer sou eu a pedra, era Pedro, porque foi com Pedro que Jesus está falando. Mas Pedro está dizendo que não é ele não. Pedro está falando o quê?
que a pedra que os edificadores rejeitaram, que foi posta pela esquina, é Cristo. Agora veja bem o versículo 12. Por que é Cristo? Veja bem. Por que é Ele? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Então está aqui a centralidade do nome de Jesus Cristo Nazareno. Pastor, abre para mim Efésios 2:20, logo no final. Vem cá, irmão Pedro. Pedro vai fazer aqui a contrafrase do que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 2,7. Diz assim a palavra: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E quem está falando isso aí? De quem é essa carta? Pedro. Então Pedro está falando que Cristo é a pedra que está por baixo de tudo, segurando todo o peso da construção que é a igreja, não é? Paulo, ele fala em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Esse é o fundamento da igreja. Vamos lá, primeiro Efésios 2:20, pastor. Vamos fazer essa leitura aqui. Efésios 2:20. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então veja bem, a pedra que suporta o peso é Cristo. E aí por cima vem o quê? Os fundamentos da igreja, que são os apóstolos. Então nós estamos entendendo aqui, meus irmãos, que Paulo ele faz uma metáfora sobre o tempo em mudança, não é? Sobre o santuário cristão, que o templo também era visto de forma como representação simbólica da divindade. E agora quem é esse representante é a igreja de Cristo, que somos nós. E agora nós entendemos que o que suporta o peso da igreja, e sobre ele foi edificado, é Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Cristo. Isso é o que acontece quando querem mudar o fundamento. Se você adentrar uma construção de um prédio e achar que pode cavar embaixo do prédio, arrancar os fundamentos que são profundos, pode ter certeza que aquele prédio vai se rachar. Ninguém pode tirar o fundamento que é Cristo. Se alguém tirar esse fundamento, essa construção vai rachar. Amém? Vamos para o capítulo de número 2, o fundamento dos apóstolos e profetas. Foi o Pedro que leu primeiro, né? Pastor, pode fazer a leitura aqui? Capítulo 2. O fundamento apóstolos e profetas. Ponto 1. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Salvador. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles
que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Ponto 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada no alicerce. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Ponto 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega propetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Muito bem, professor. Muito bem. Então, nesse momento, nesse capítulo, nós iremos falar. Nós temos aqui 23 minutos, né, professor, para concluir. Vamos tentar dividir esses dois capítulos. E nós iremos falar nesse momento sobre uma parte importante. Haja vista que nós já fizemos a construção do primeiro capítulo, falando acerca das questões relevantes. E o que é mais relevante no primeiro capítulo é lembrarmos de que Deus coloca ali o seu próprio Filho como pedra da igreja, a pedra que segura a construção. Então, muito bem. No segundo capítulo, nós iremos entender essa questão voltada aos apóstolos e profetas, não é? Principalmente a questão da doutrina dos apóstolos. Mas falando de apóstolos, hoje em dia nós temos vivido dias que têm brotado apóstolos, não é? Você percebe que o cidadão funda uma denominação e se nomenclata apóstolo. Apóstolo. Vamos lembrar-nos também que não só essa função tem sido levantada hoje. Esses dias eu estava vendo patriarca. Patriarca é o quê? É fundador de uma igreja, é o primeiro daquela igreja. Então, nesse ponto, você observa o quê? Que se ele é patriarca, ele se desliga da árvore anterior, que é a própria igreja histórica, não é? Então, ele é o patriarca daquela denominação, então ele está altamente se desligando da árvore genealógica da igreja que se dá em Cristo, não é? Então, nós vamos raciocinar aqui o que é apóstolo. Primeiramente, a questão apóstolo é, textualmente dizendo, dentro da sua interpretação literária, trazendo para o nosso português, é enviado ou mensageiro. É isso que quer dizer. Então, quando Jesus, quem foi o primeiro a levantar esse grupo chamado apóstolo, foi o próprio Cristo. Nós iremos lembrar-nos de que Jesus, ele escolhe discípulos, seguidores. Então, ele encontra-se com Felipe, Natanael, Pedro, Tiago, João, Levi, Bartolomeu, e aí por diante, e escolhe discípulos, e não só esses.
como a Bíblia mostra no capítulo 1 de Atos, que haviam ali sobre o Monte das Oliveiras, no dia em que Jesus faz a sua viagem para a glória, 500 irmãos. Não é 500. Como nós sabemos que é 500 irmãos? Porque em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala, ele conta a história da ressurreição, e ele vai falando que primeiro apareceu a Maria, depois a Pedro, aos 12, não é? Aos 500 irmãos e por fim a mim. Então ele conta ali a história. Então 500 irmãos. Então pelo menos 500 discípulos, seguidores de Jesus tinha. Uma igreja grande, né, pastor? Para 3 anos, né? Igreja grande, 3 anos e 500 irmãos, pelo menos. Esses foram os que estavam sobre o Monte das Oliveiras, fora os que não estavam sobre o Monte das Oliveiras. Então os irmãos reparam também que anteriormente ele envia 70 para pregar o evangelho do reino em Israel, do reino, é chegada a voz do reino, o rei está aqui. Então 70. Agora veja bem, Jesus sobe sobre o Monte Laiti, em Cafarnaum, ora a noite inteira. No outro dia de manhã, ele levanta, chama os discípulos e seleciona 12. E esses 12 ele chama de apóstolos. Irmãos, eu imagino a felicidade dos 12, sabe, pastor? Mas eu imagino a tristeza do resto. Que eu me lembro quando eu era criança, tinha uns campos de futebol de terra perto de casa, e aí há 2 que se achavam melhor para escolher. Eu sempre ficava por último. Era muito triste, porque eu só sabia que me escolhia porque não tinha outro para chamar. Não é verdade? Então eu fico imaginando ali aqueles irmãos e Jesus falando, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Tomé, Judas. Aí alguém falou até Judas, e eu não é? E aí foram escolhidos. Então esses 12, eles foram escolhidos para presenciar o ministério de Jesus, iniciando pela Galileia. Então eles iriam ali conviver dioturnamente com Jesus. E é interessante, meus irmãos, nós interpretarmos isso para nos distinguirmos algumas ideias calvinistas que são retiradas do Novo Testamento na sua leitura exegética. Por exemplo, quando Jesus diz, foi eu que escolhi a vós e não vocês, ele não está falando do calvinismo fatalista, que Jesus escolheu uns e não os outros. Ele está falando diretamente com os apóstolos. Quem escolheu os apóstolos? Ele chamou 70 e tirou 12. Escolheu os 12 para o ministério. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que os outros 70 não são salvos. Não é? Que os outros 500, os melhores, os 488 não estavam salvos. Ele está dizendo que escolheu os 12 para o ministério apostólico. Estão entendendo? Para esse ministério. Então, são ideias que nós encontramos ali. Muito bem. E aí, por diante, nós vamos entrar aqui que eles conviveram com Jesus dioturnamente. Isto é, quando falam assim, que abandonaram suas famílias, as suas casas, e isso é literal. Aqueles homens deixaram as suas famílias, as suas casas, eles pagaram um preço muito caro por aquilo, muito caro. Nós podemos perceber que Paulo, ele aparentemente, ele não tinha, você não encontra nenhum texto que ele era casado, ele era sozinho, só que ele fazia parte do Sinédrio. Historicamente, para fazer parte do Sinédrio, tinha que ter sido casado. Isso nos leva a entender, não é uma doutrina, mas nos leva a entender que por conta do Evangelho ele perde a sua família. É interessante, meus irmãos, que ele utiliza uma palavra até que o presidente usou ontem. Ele falou que ele considerou todas essas perdas como estrume, diante do que ele tem a ganhar pelo Evangelho. Então, aqueles 12 primeiros homens, eles perderam muito, inicialmente, ao fato de Pedro falar para Jesus assim, Senhor, deixamos nossas casas, nossas famílias, tudo por ti, o que ganharemos? E Jesus disse 100 vezes mais nessa vida.
e de STS, no fundo, no futuro, a vida eterna. Não é? E é verdade, meus irmãos. E aí o que acontece? Esses 12 homens viveram a vida de Cristo. Eles viveram com Cristo 3 anos e mais um pouco, vivendo tudo que Jesus vivia, vivendo o ministério de Cristo. Quando Cristo morre e ressuscita e vai, o que acontece? Eles têm a incumbência de disseminar aquilo que é chamado de doutrina dos apóstolos. E agora vamos falar sobre isso, porque é bom nós lembrarmos, porque hoje, quando fala em doutrina, fala assim, vamos entender a doutrina, onde você vai? Na Bíblia. A doutrina está aqui, não está? Mas, meus irmãos, quando Jesus vai para o céu, não tinha Novo Testamento, não tinha escrita. O primeiro livro do Novo Testamento não foi escrito antes da ascensão de Cristo, da ida dele. E o último, segundo alguns escritores, foi escrito antes do ano 70 da queda de Jerusalém, porque senão teria sido mencionado a queda de Jerusalém nesses livros. Há alguns que dizem que Apocalipse foi posterior à queda. Então não havia o quê? Palavra escrita ainda no início. Então como que os primeiros cristãos viviam? Como eles aprendiam? Eles aprendiam ouvindo o que os apóstolos diziam sobre Cristo. Então era ouvindo a palavra verbal. A palavra era verbal. Para nós termos uma ideia, a título de conhecimento, o Novo Testamento, a composição do Novo Testamento, com os livros que nós temos hoje, só foi juntado tudo no século III com Jerônimo, naquilo que é chamado teologicamente de Vulgata Latina. Quando se reúnem os livros, obviamente que já existiam os livros. Então, os livros foram sendo escritos durante esse período. Então, quando eles queriam aprender a palavra de Deus, como que era isso? Eles iam e seguiam a doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensinamento. E os apóstolos falavam o que deveria ser feito pela igreja. Então, o fundamento, a doutrina dos apóstolos tornou fundamento. Não era livro. Hoje nós lemos. Não é? Hoje não tem como nós chegar em Pedro e falar, Pedro, conta para mim aí como é que é. Né? Nós temos que ler o que Pedro falou. Agora veja bem o que Paulo fala aos Romanos. A fé vem, olha bem, o advento da fé, veio. Ele faz a pergunta, de que jeito? De ouvir. A segunda pergunta, ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, era isso que eles faziam. Eles ouviam a palavra de Deus, que era em cima dos fundamentos que os apóstolos traziam sobre o cristianismo. Então, eles conseguiram, durante 3 anos e mais um pouco, dioturnamente. Irmãos, vamos lembrar de que Jesus, ele fez um curso intensivo com eles. 3 anos e meio, praticamente. E nesses 3 anos e meio, praticamente, o que ele ensinava? Tudo acerca do reino de Deus. Tudo acerca do reino de Deus. E os apóstolos absorveram. Por quê? Quantas horas por dia? 4 de manhã, almoçava, aprendia com Jesus, sobre alimentação. À tarde, à noite, aprendia a dormir. Estava lá Pedro dormindo. E Jesus falou, pode orar um pouco comigo? Madrugada. E tudo aquilo eles foram absorvendo. De tal forma que quando Jesus foi levado para o seu julgamento, que Pedro estava lá perto, esperando ver se poderia fazer alguma coisa, alguém falou, você é um deles, porque você fala como ele. Reparem bem que a convivência não só o transformou Pedro num cristão, mas cristalizou Pedro. Ele ficou igual a Cristo. Então aquilo era passado para a igreja como fundamento dos apóstolos. O fundamento não é os apóstolos, mas aquilo que os apóstolos traziam, a doutrina dos apóstolos. A doutrina é importante, nós somos portadores. A doutrina é passada como uma cultura.
de geração em geração. E nós hoje, a Igreja de Cristo, ela é portadora da doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos traziam. Segundo passo aqui, que ele também fala sobre o testemunho dos profetas. Obviamente que, nesse sentido, está falando dos profetas neotestamentários. Vamos lembrar que a igreja de Antioquia, por exemplo, era tida como igreja rica, porque nela havia o quê? Apóstolos e profetas. Então esses profetas também traziam as revelações sobre Cristo. Mas vamos lembrar dos profetas do Antigo Testamento, que também profetizaram apontando para Cristo. Inclusive os Salmos, que revela essa mensagem da pedra, dizendo que ele seria a pedra que os edificadores rejeitavam. Então, profeticamente, dava também testemunho de Cristo. E vamos para o terceiro capítulo, ver se dá tempo. Eu gostaria que alguém viesse aqui para mim e fizesse a leitura do terceiro capítulo. Edificados para a morada de Deus. Pode vir aqui. Edificados para a morada de Deus. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce e indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bom, bem ajustado a Cristo. Nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo o crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Número 2. Templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Número 3. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo interno, no corpo inteiro dos crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Amém. Temos 5 minutos para concluir. Vamos lá, gente. Edificados para a morada de Deus. Muito bem, meus irmãos. Em primeiro lugar, aqui, no capítulo 3, é colocado um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Isso aqui é muito interessante, porque muitas pessoas que são cientes da palavra de Deus, mas que não se decidem acerca do Evangelho, isto é, não aceitam
o Evangelho de Cristo para a salvação, quando é convidado, sabendo a palavra, diz o quê? Não estou preparado ainda. Na verdade, irmãos, ninguém está preparado. Não é? Nós estudamos aqui no capítulo 2 de Efésios a doutrina da graça e da misericórdia. A misericórdia, lembrando o que nós merecemos ser condenados, mas Deus não permitiu que nós venhamos a ser condenados. E a graça é nós sermos salvos sem merecermos ser salvos. Então isso é graça. Então ninguém merece, ninguém tem alguma atitude que faça com que haja a expiação. Quem fez a atitude foi Cristo. Lembramos que graça não é de graça, que foi pago o preço mais caro, que foi o preço da cruz. Mas o que é isso? A salvação da igreja é um processo contínuo de desenvolvimento. Pessoas que elas chegam na igreja, obviamente, que quando elas aceitam Jesus, o Espírito Santo entra nela e rapidamente começa um processo rápido de mudança, que é dado através do fruto do Espírito. É arrancado as obras da carne, capítulo 5 e verso 20, adiante de Gálatas, e é implantado nela o fruto do Espírito. E essa obra é a obra de regeneração, que é pelo Espírito, não somos nós que realizamos, é o Espírito que realiza. Então esse processo é um processo contínuo que ele há de se dar por toda uma vida de crente. Não é? Há aqueles momentos que o crente retroage. Nós iremos lembrar aqui de Pedro, por várias vezes você vê retroagir a sua vida cristã. Mas Jesus disse que quando ele conhecer ele mesmo, ele iria ajudar os seus irmãos. Lá na frente ele já havia conhecido, Gálatas capítulo 2, mas ele pratica uma obra da carne. Capítulo 2, levantando-se da mesa, voltava os crentes gentios. Não é? Então há retroação. Mas como há de se dar? Capítulo 4 de Efésios, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então o que acontece? É um caminho aonde nós iremos chegar até onde? Veja bem, a unidade da fé. Unidade não é união. Aquela ideia de união é uma ideia errônea. A igreja não foi chamada para ser uma união, mas uma unidade. Unidade é uma unidade, uma única pessoa, uma única coisa. A igreja é a igreja. Então nós somos chamados o quê? Para estarmos na unidade da fé e no mesmo conhecimento de quem? Do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós iremos chegar até o arrebatamento. No dia do arrebatamento vai se dar. Eu gosto de lembrar que João fala em 1 João 3,2: filhos, agora sois filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, em algumas traduções, quando ele se revelar, isso fala do parousia, do arrebatamento. Quando ele se revelar, seremos semelhantes a ele, assim como ele é, o veremos. Porque quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então dirá: tragada foi a morte pela vitória, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus. Irmãos, e para concluir, ele fala que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo, que agora não são mais aquelas paredes de Jerusalém. Coincidentemente, meus queridos, com o cristianismo, com a chegada de Cristo, com o final com a morte dele, da ressurreição, por volta do ano 35 anos depois cai o templo, não existe mais. Interessante, né? O que existe agora? Somos nós, o templo. E veja bem, o templo do Antigo Testamento, internamente falando, ele tinha 3 divisões básicas: ato, santo e santo dos santos. No ato, o sacerdote simplesmente oferecia e lavava as mãos. No santo, havia a mesa da proposição e também o castiçal, onde ele derramava o azeite e acendia as chamas, e ali havia também pães da proposição, e aquelas chamas simbolizavam a presença de Deus, para que o sumo sacerdote pudesse adentrar ali no véu no Santo dos Santos.
Então esse sacerdote era crucial. Não havia santo do santo sem acender a chama, porque a chama é a presença de Deus. Irmãos, o sacerdote é Cristo. Ele vai até você, no teu interior, e Ele mesmo acende a chama do Espírito Santo na tua vida, que simboliza a presença de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, ricamente esta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus, e nós participamos aqui de mais uma aula riquíssima. Que Deus te abençoe, meu amado e querido irmão que acompanhou a nossa live, aqueles que ainda assistir. Lembrando que essa live, que está sendo gravada, vai estar em acesso no Facebook da igreja, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jardim IP, e também no canal do YouTube Pastor Josimar Almeida. Então vai lá depois, encaminha para alguém, compartilha. Isso aqui não pode ficar parado, tem que ser essa mensagem, tem que ir avante. Então faça a sua parte. Nós estamos nos últimos dias da igreja, sem dúvida. Amém? Nos colocamos em pé agora, vamos fazer uma oração, meus irmãos. Quero agradecer aqui ao nosso pastor Alessandro Merlin, que nos deu uma aula maravilhosa, É um dos nossos teólogos aqui, que tem sido uma bênção. O presidente ali do IGET, atual presidente, que tem feito um trabalho extraordinário à frente aqui do Instituto Gênesis de Ensino Teológico ali no nosso templo sede, e tem servido aqui como bênção para o campo de Paranavaí. Deus abençoe aqui o nosso irmão Pedro, que é o nosso superintendente aqui. Deus abençoe a Dilson Agueton, que esteve conosco nos auxiliando, também coordenador da juventude, tem sido bênção para nós. Oramos a Deus e agradecemos, mas antes deixa eu lembrar aqui, se Deus permitir, estaremos aqui sábado que vem, mais uma live, lição número 9, o mistério da unidade revelado. Então vai ser outra bênção, você agenda aí, deixa marcadinho aí, não perca mais uma aula. Agradecemos então a Deus. Pai maravilhoso, te damos graça por mais esta aula, Senhor, por mais esta escola bíblica. Te louvamos pela vida dos teus servos, pelo professor da noite. Abençoa, Senhor, a cada um que ouviu a tua palavra, a cada um que ainda irá ouvir, Senhor, esta mensagem, este ensinamento. Espírito Santo de Deus, faça morada em nós, Senhor. Nos colocamos, Senhor, como um santuário na tua presença, como um altar diante do Senhor Jesus. Faça, Senhor, conforme o teu querer nesta noite para nossas vidas, guardando, livrando e abençoando a cada um dos teus filhos. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e assim dizemos amém. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.